Bom dia! Hoje quero compartilhar uma palavra de Deus que fala muito ao meu coração. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa passagem da Bíblia relata uma visita que Jesus foi fazer à cidade de Samaria. Ele entra lá e encontra uma mulher no poço, quando ela ia buscar água ao meio-dia. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher e ele pede para ela água e diz que está com sede. E a mulher questiona: como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E a Bíblia nos relata que os judeus não se davam com os samaritanos. E também nos relata no início do capítulo que Jesus precisava passar por Samaria. Ele queria passar por Samaria. E quando a Bíblia diz que ele precisava entrar em Samaria, eu imagino que ele sabia que essa mulher ia buscar água no poço ao meio-dia, pois era um horário que ninguém iria tirar água. E assim ela seria poupada de algum constrangimento que poderia ser para ela ver outras mulheres apontarem para ela, falar sobre ela que ela tinha tido vários maridos e nenhum casamento tinha dado certo. Naquele tempo havia muito preconceito contra esses assuntos e poderia ser até excluída, do convívio com as outras mulheres. Acho que ela passava por isso. Bem, o que ela procurava era algo que saciasse a ela, por isso que ela tinha tido vários maridos. Mas nada que o mundo pode nos oferecer sacia a nossa sede, quando o nosso vazio e a nossa fome, na verdade, são somente saciados em Deus. Nós somos como essa mulher samaritana. Muitas vezes nós achamos que um casamento, uma profissão ou um bom emprego, ou ter filhos, ou qualquer outro tipo de realização de sonhos, conquistas, bens materiais, conquista de posições ou cargos dentro da empresa, ou até mesmo em ministérios, numa igreja, seria capaz de nos saciar. Mas fica parecendo, então, que nós nunca somos saciados. Parece que a gente sempre tem um vazio dentro do peito. Parece que nada é capaz de nos preencher. Então a gente começa a se sentir cansado, amargurado, afadigado. A gente se sente às vezes rejeitado, desacreditado por pessoas. E constantemente na nossa rotina diária somos desvalorizados por outras pessoas humanas como nós. E quando tudo isso acontece, Jesus, ele está nos esperando para que a gente esteja disponível para ouvir a verdade que ele tem a dizer. Quem beber dessa água voltará a ter sede. De que água que você tem bebido? Qual é a fonte que você tem buscado para tentar saciar a sua sede? Jesus tem a verdadeira fonte das águas. Ele diz em João 4,14: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No mundo, nós não encontramos nada que possa nos saciar, porque a verdadeira fonte é Jesus. No mundo encontramos apenas coisas vazias e a gente tenta se alimentar com elas. A gente tenta encher o vazio que nós temos em nosso coração, enquanto esse vazio é uma fome, é uma sede de Deus. Falta preenchimento de Deus nas nossas vidas. E esse vazio fica cada dia maior, porque buscamos na fonte errada. E Jesus continua a dizer o contrário. A água que Ele nos der tornará em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A água que Jesus tem para oferecer é uma bebida que mata a sede. Ela nos purifica, nos lava, nos traz refrigério à nossa alma, perdão para os nossos pecados, porque ela nos limpa
de tudo que nos suja. Ela traz contentamento. Quando você se sente preenchido, satisfeito, feliz com a vida que o Senhor tem abençoado e você tem alcançado, é onde você recebe a paz do Senhor, a plenitude de todas as coisas em você mesmo, por meio de Deus. A plenitude em todas as áreas da sua vida. E você passa a ser grato por todas as coisas, porque você começa a viver plenamente em Deus e entende que todas as coisas são acrescentadas por meio dele. E essa água se transforma em uma fonte. Uma fonte nunca para de jorrar. Ela nunca para de saciar, porque ela é abundante. Ela nunca para de nos limpar. E sempre que formos sujos pelo pecado, podemos recorrer a essa água. A fonte também é capaz de transbordar em nós, se permanecermos nela. Essa fonte é a própria revelação de Deus, o nosso Pai, por intermédio de Cristo. Jesus quer compartilhar essa fonte com quem quiser verdadeiramente. Depois de saciados da sede, depois de sermos limpos, também podemos ser curados. Curados de dores, de enfermidades, e também podemos transbordar dessas águas. Ela é uma fonte que jamais seca e que podemos conduzir cada vez mais pessoas. Pessoas cansadas dos fardos, das dores, machucadas pelas circunstâncias da sua vida, do seu passado. Essa água flui do trono de Deus, como diz em Apocalipse 22, versículo 1. Mas Jesus já queria apresentar esse rio naquela época para aquela mulher samaritana, e ele vem estendendo esse convite até hoje. E vai ser assim por toda a eternidade. Essa fonte se faz num rio de águas abundantes, para que possamos mergulhar. Quanto mais fundo a gente for, cada vez mais vamos nos conhecer e conhecer mais de Deus. E cada vez seremos mais curados, seremos restaurados, saciados e plenos. Tudo de Deus é abundante. E o que Ele tem para nós é toda a plenitude nele. Tá cansado? Tá preocupado? Triste, doente, desanimado? Mergulha nele. Ele quer que você seja renovado, curado, pleno. Se você já está assim, vivendo nessa plenitude, nesse renovo, então permaneça nesse rio. Deixe ele transbordar em você e se permita ser a fonte. Se permita se apresentar a fonte que Jesus tem para os sedentos, os rejeitados, os excluídos, os desenganados, os desvalorizados, os desacreditados que estão ao seu redor. Deus te ama e entregou o seu Filho Jesus por você. E não foi somente isso, ele ainda deixou o rio que vem fluindo através dele até chegar em nós. Seja uma pessoa que também apresenta esse rio às pessoas que estão ao seu redor. Tenha um bom dia.